Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e olha o assunto que sério. De acordo com a pesquisa nacional realizada pelo Ministério da Saúde em 2015, mais da metade dos adultos está acima do peso. Isso representa 82 milhões de pessoas, sendo que 20 milhões são consideradas obesas. É um número preocupante e que vem aumentando desde a última pesquisa realizada em 2003. Hoje, nós vamos tratar desse assunto seríssimo com a doutora Maitê Pimentel. Eita, seja muito bem-vinda, lindeza. Muito obrigada. A gente fala muito desse assunto, mas a hora que a gente vê os números, doutora Maitê, impressionam pra valer, não? Assustadores, né? E a gente sabe que a partir de 1980, dobrou a população de obesidade. Isso no mundo, virou uma pandemia, né? Se engloba o mundo inteiro. E a gente tem dados que são ruins, por quê? 33% das nossas crianças estão acima do peso. Ô, pecado. Então, em vez da gente estar diminuindo esse problema, a gente às vezes está até aumentando. E começando muito cedo, hein? Muito cedo. Mas uma coisa foi boa que aconteceu. Se você falar de há 7, 8 anos atrás, a gente entendia obesidade como... vai fazer exercício, que você não está fazendo exercício, Isso. Come direito que você está comendo errado. Ou seja, a gente não tratava a obesidade como uma doença, tratava com preconceito. Perfeito. Tá? E a gente começou a estudar muito esse tema, muitos genes envolvidos, hormônios envolvidos, o fator psicológico, comportamental, cultural. Então não é uma coisa tão simples, vai fazer exercício e come direito. Não, depende do metabolismo de cada um. Tá, olha essa imagem. Ficou tão bonitinho, né? A obesidade é determinada pelo Índice de Massa Corporal, IMC. Pode explicar, ficou muito bonitinha a arte, que é a mesma pessoa, né? Então, vocês que estão em casa, como é que vocês vão saber o IMC de vocês? Boa. É muito fácil. O peso divide pela altura ao quadrado. Então, altura vezes altura e o peso em cima. Tem que ser a altura certinha, o peso, se é 58,5, é 58,5. Sim, certinho, porque muda muito esse número. Exato. Aí o número vai sair aqui, ó. Se tiver entre 25 e 29,9, já é um sobrepeso, tá um pouquinho acima, já tem que ter um alerta. O peso ideal é entre 18,5 e 24,9. Quando está muito abaixo, a gente já classifica como anorexia, já não é legal para a saúde. Então, baixo peso, não acha a melhor coisa do mundo. Envolve até hormônio, menstruação, um monte de coisa. Fertilidade. Fertilidade. Você sabe que isso é um tema importante porque a partir de 2015, a gente tinha os critérios de bariátrica. E uma das causas agora que entraram nesse consenso é a infertilidade. É uma das indicações da bariátrica no IMC 35. Tá vendo? De 30 a 34,9 é uma obesidade grau 1, de 35 a 39,9 grau 2 e 40 a gente sabe que é obesidade mórbida que tá todo mundo falando, né? Todo mundo, indicação de bariátrica, o que que é? Obesidade mórbida, esse número. Esse termo tão forte, obesidade mórbida. E também eu acho que é assustador e meio preconceituoso. Eu também acho, doutora. Ai, que bom que você falou isso, eu acho. Também. Eu acho que a gente tem que começar a tratar a obesidade de uma forma bem diferente, não ter preconceito com as pessoas. Mesmo. A gente tem que ajudar as pessoas. Muitas pessoas têm dificuldade, não é tão fácil. Quem tem genética boa, come errado, às vezes nem faz exercício e se mantém magro. É lógico que entrou na menopausa, vai ficando difícil com a idade. Mas tem pessoas que realmente se sacrificam, fazem dieta, fazem atividade física e é muito mais difícil. Agora, doutora, todo mundo que tem essa aparência está com mais de 40 de IMC? Ou pode ser que a pessoa tenha a aparência igual dessa moça, mas tem um IMC, sei lá, de 30? Excelente pergunta, porque se a gente observar só o IMC, você não está vendo a proporção de gordura e musculatura do corpo. Então a gente pode até fazer um tema depois, esse ano. Posso até trazer do consultório a bioimpedância. A gente vê a porcentagem de gordura e musculatura de quem quiser aqui fazer. Eu quero, porque uma coisa é a aparência, outra coisa são os números. Se você pega uma pessoa musculosa que faz atividade física e faz esse cálculo, ele pode estar aqui, obesidade, e ele não tem obesidade, ele tem o quê? Uma massa muscular aumentada. Então a proporção hoje em dia de líquido do corpo, gordura, massa muscular é muito mais importante do que você só classificar o IMC. Perfeito.
Por isso que é bom ter uma boa médica, um bom médico, né? Para conversar com a gente, né? E às vezes você se engana, você tá magro. Por exemplo, fez o IMC, tá bom. Mas existem os falsos magros. O que é isso? Você tem uma porcentagem de gordura tão grande que pode dar gordura do fígado, diabetes, hipertensão, e você, por ser magro, acha que tá tudo bem de saúde. Inclusive com crianças? Inclusive com crianças. Tá. Então, não é só também o peso, também medir a cintura abdominal. É um método para quem está em casa, que não tem a oportunidade de fazer a máquina. A barriguinha acima de 80 nas mulheres e acima de 94 nos homens, já é um sinal que, apesar do IMC às vezes estar bom, tem uma gordura localizada. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Maitê, é mito ou verdade que a maioria dos casos de obesidade está relacionada com problemas das glândulas endócrinas? Pergunta capiciosa, essa palavra a maioria vai me levar a uma resposta mito, tá? Porque sim, existem várias glândulas que alteram o metabolismo. Todo mundo conhece o hipotireoidismo, tireoide, hormônio do estresse, prolactina. Existem realmente doenças que a pessoa chega até 150 a 200 quilos, por exemplo, síndrome de Cushing, e mesmo fazendo uma bariátrica, uma cirurgia, uma dieta rigorosa, não emagrece. Mas a maioria dos nossos casos de obesidade são relacionados a erros de metabolismo, genética, e orientação alimentar e atividade física. Porque nem sempre o que a gente está fazendo é o correto. Não é toda dieta igual. Então, por exemplo, quem tem resistência insulínica, se faz o exame, você vai se dar melhor com uma dieta low carb. Quem tem excesso de sódio no corpo, líquido, é outro tipo de dieta. Então, às vezes, você está fazendo uma coisa que não vai ser tão eficaz. E vale a pena essa orientação de endócrino, de nutricionista, de pessoas que trabalham com atividade física, para você fazer certo e não se desmotivar. O problema é esse, Rê. Às vezes você vai tentar sozinho, aí faz 1 ou 2 semanas rigoroso, passa fome, começa a academia, mas faz de um jeito não tão correto. E você não vai ter um resultado. Se frustra com os aí resultados. Aí você desanima. E aí você fala, meu, isso daí não dá certo, não é pra mim. Então a motivação, ela é válida quando você fizer tudo correto. Perfeito. É mito ou verdade que medicamentos diuréticos e laxantes são importantes no tratamento da doença? Então isso é mito, tá? Tem que tomar muito cuidado de emagrecer a qualquer custo. Usar laxantes, diuréticos, remédios que não são comprovados pela vigilância sanitária, comprar coisas que não são legais, ou pegar da amiga, deixa eu testar esse remédio da minha amiga, não porque pode. Não pode, porque a gente tem sódio e potássio diferente, eletrólitos, tem hormônio diferente, e cada pessoa tem um tipo de doença nesse corpo que às vezes você nem está sabendo, Perfeito. né? Então não é para ficar usando coisas que são paliativas. Então, por exemplo, usou diurético. Você perdeu líquido, mas você não perdeu gordura. Na hora que você se hidratar de novo, você vai aumentar o peso, né? Então são coisas que tem que tomar cuidado. Tá. É mito ou verdade que problemas psicológicos podem estar associados à obesidade? Totalmente verdade. O critério psicológico e comportamental é muito importante na nossa entrevista de obesidade, tá? Muitas vezes a falta de serotonina, que gera uma depressão, uma fadiga, não tem motivação até para fazer uma atividade física, leva o cérebro à vontade de doce. E a pessoa não se controla, depois fica se sentindo culpada, gera uma compulsão, aí come tudo de uma vez. E toda essa, até graus de obesidade, eles aumentam muito o quê? Um hormônio chamado insulina, que desacelera o metabolismo, e no cérebro diminui um outro hormônio chamado dopamina. Sabe o que ele faz, Rê? O quê? Ele diminui o quê? A força de vontade e a motivação da pessoa. Não. Então a obesidade, às vezes não é preguicite aguda que eu brinco, não é? É lógico que a gente tem que ser determinado. Então emagrecer não é fácil, exige sacrifício. Mas muitas vezes o sacrifício é muito maior para quem já está num grau de obesidade maior. Porque tem alguma coisa aqui que está lutando contra. Não é só a personalidade, Exato. Isso é hormonal, é químico, é cerebral isso. Perfeito. É mito ou verdade que quando o uso de remédios para emagrecimento é interrompido, o paciente volta a engordar? Isso é mito e acho que a gente tem que realmente começar a pôr isso na cabeça de todo mundo. Antigamente, a gente tinha só uma classe de remédios chamados anfetaminas. Tá? Eles realmente agem no centro da fome, no hipotálamo, eles tiram o apetite e podem dar rebote. Mas rebote é isso, você voltar a engordar. Tá. Agora, a maioria, aliás, os novos medicamentos que existem no mercado, porque começou a se estudar muito obesidade por causa dessa pandemia, eles não criam dependência e não voltam a engordar se a pessoa
tiver essa regra de manter uma atividade física e manter uma dieta. Então, o remédio é para sair da inércia, é para ajudar a pessoa a sair daquele processo que está de desânimo, até metabólico, que o corpo está muito lento. Depois disso, se você não mantiver uma dieta correta, não fizer uma atividade física e não regularizar teus hormônios, que às vezes tem gente que tem que tomar remédio de metabolismo de hormônio, tem hipotireoidismo, é o resto da vida que tem que tomar, você vai voltar a engordar. Então não é para também colocar a culpa em outras pessoas. Primeira coisa, quem quer emagrecer, conscientização. O que eu faço de errado culturalmente na minha família? Hábitos errados. Se eu realmente estou preguiçoso ou eu não tenho esse ânimo ou tenho alguma doença, fazer exames de vitaminas, de hormônios, se programar e organizar. Então, envolve muita coisa, né, doutora Maitê? Precisa ter um planejamento. Exato. Não é assim, eu vou começar amanhã. Tem que saber o que comprar, o que vai ingerir, Tem que ter orientação. Sim, e organização e disciplina. A palavra disciplina para emagrecimento é muito importante. Perfeito. É mito ou verdade que pequenas reduções de peso não trazem benefícios? O que você acha, Rê? Eu acho que traz, sim. Lógico que traz. Eu acho que traz. Então, na verdade, isso tem até estudos mostrando o quanto traz de benefício. Quando a gente perde, não é número de peso, é porcentagem. Então, você que está em casa, pega teu peso. Se você diminuir 5 a 10% desse peso, então, por exemplo, você está pesando 80. Se você diminuir 8 quilos, você já vai diminuir o risco de infartar mais de 30%. Olha. O risco de ter uma esteatose hepática, gordura do fígado, mais de 50%. Quem tem genética de diabetes vai diminuir. A apneia do sono. Os ganhos são muito grandes, então. Infertilidade, que a gente até já comentou. Os benefícios são muito, muito grandes. E às vezes você fala, é muito que eu tenho que perder. Não, 5 a 10% já traz um benefício muito grande para a saúde. Perfeito. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, começando agora com a pergunta da Tamires. Há 2 anos faço tratamento para obesidade grau 2. Só que já notei que aparentemente o remédio perdeu efeito. É normal isso acontecer? Tamires, quase todo mundo faz essa pergunta, né? A gente acha que o remédio não faz mais efeito, ou a dieta não faz mais efeito, ou o exercício não faz mais efeito. O nosso corpo é uma orquestra e a gente tem um metabolismo. Então você começou a perder peso, seja qualquer forma, ou com remédio, sem remédio. O teu corpo, você acha que ele quer ficar magro ou ele quer voltar a engordar? Voltar. Por quê? Porque é supermercado para células. Quanto mais você tiver peso, você vai ter mais substrato para as células se desenvolver ou funcionar. Então o corpo ele quer dar um rebote, isso se chama memória metabólica das células de gordura. Que dureza, né? Então muitas vezes a gente tem que trocar o remédio, tem que trocar o tipo de dieta, tem que trocar o tipo de atividade física para a gente enganar esse erro metabólico para você conseguir emagrecer. Então é normal. É normal, não é que o remédio parou de fazer efeito ou que a dieta não fez mais efeito, é que a gente precisa trocar a estratégia da perda de peso. Então precisa voltar e conversar com o médico? Sim, e trocar o que está sendo feito. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Nadine. Moderadores de apetite ajudam no tratamento da obesidade ou só servem para emagrecer por um curto período? Então, emagrecer exige constância. E manter o peso, constância, disciplina. Então, como eu falei, para sair da inércia é muito importante, tá? A perda de peso não é só estética. Então, perder o peso, que legal. É para a saúde. Como eu falei, perder um pouquinho de peso já melhora muito o risco cardio-metabólico de todas as pessoas. Então, um curto período de tempo, se você já emagrecer pouquinho, você fala, eu perdi só 2, 3 quilos nesse mês, é muito pouco. Isso está trazendo um benefício enorme para a tua saúde. E se a gente pensar que 2, 3 por mês vão chegar a ser quanto no final do ano? Quase 20 quilos? Isso é o que a gente precisa. Não ser imediatista, não querer tudo para ontem. A gente, em obesidade, devagar e sempre é melhor do que ser muito agressivo e voltar a engordar. Perfeito. Mais uma pergunta. Alessandro. Após tomar remédios, mudar a dieta e fazer exercícios, consegui emagrecer 40 quilos. Muito legal. Parabéns, Alessandro. Mas ainda estou com sobrepeso. Além de continuar com o tratamento, o que devo fazer para não recuperar novamente o peso perdido? Excelente.
Você sabe que nos congressos de obesidade, Alessandra, a gente tem muito falado agora do que? Não é nem a perda de peso, é a manutenção do peso e o reganho de peso. Não só de pacientes... Deve ser tão frustrante. Sim. E na bariátrica, em 4 anos, chega a quase 50%, 60% reganham peso. Não tudo, mas reganham. Então a gente sabe que o perfil metabólico, que a genética é muito desfavorável para quem chegou num peso 40 quilos acima. Ou seja, quando você perde peso, 5% do peso, você precisa de 1 ano para você ter uma estabilidade. Se a pessoa perdeu 40 quilos, eu não sei o peso, né? Mas perdeu, 20, 30%, você precisa pelo menos uns 4, 5 anos para o teu corpo entender geneticamente, com metabolismo... Um novo peso. Um novo peso. Então o sacrifício tem que ser mantido. Como? Que foi a pergunta. Trocando o tipo de dieta, usando acelerador de metabolismo, fazendo dietas diferentes para não enjoar, mas não parar de pensar que precisa ter rotina e disciplina. Perfeito. Mais uma pergunta. Francisca, a obesidade pode ter ligação com algum tipo de câncer? Sim, Francisca, verdade. A obesidade gera o aumento de insulina, que é um hormônio muito vinculado em alguns tipos de câncer. Principalmente câncer de intestino grosso, câncer de tireoide, de mama e de pulmão e também de pâncreas, além de outros. Mas a obesidade, ela traz malefícios, principalmente na genética de quem já tem uma predisposição ao câncer, você faz um start nisso. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso, por exemplo, câncer de mama, quando a mulher faz a cirurgia, faz a quimio, orientação muito rigorosa de todos os ginecologistas, tem que emagrecer, tem que perder peso, justamente porque aumenta o risco de uma recidiva, se não emagrecer. Mais uma. Juliana, o uso constante de corticoides pode causar aumento de peso numa pessoa que já tem propensão a engordar? E eu emendo, e para quem não tem? Sim, Juliana, sim. Regina, então o que acontece? O corticoide é um tipo de remédio anabolizante que retém gordura, retém líquido, altera o metabolismo da gente. Então, para quem tem tendência, sim, pode dar um start para obesidade, e para quem já tem obesidade, piora mais ainda a situação. Existem casos que a gente é obrigado a usar corticoide. Casos de asma grave, casos de doenças autoimunes, que a gente precisa, que é um imunossupressor para outras células não se desenvolverem. E aí entra o papel do endócrino para compensar o erro que esses remédios fazem. Então vai ser mais difícil, mas a gente tem hoje remédios que não criam dependência, que não mexem com a cabeça, que não vão voltar a engordar e que não alteram de forma errônea esse metabolismo. Aliás, ajudam. Então a gente vai usar diurético, a gente vai usar acelerador de metabolismo, a gente vai aumentar a saciedade desse paciente para quebrar o efeito ruim do remédio que precisa ser usado. Tá. Próxima pergunta foi enviada pela Paula. Remédio para emagrecer pode causar algum problema emocional? Eu tenho medo de começar a usar e prejudicar o meu psicológico. Pergunta que também muita gente questiona. Existem várias classes de remédios para tratamento de obesidade, tá? Então, como eu falei, as anfetaminas, elas aumentam o quê? Agressividade, irritabilidade, mas aumentam a atividade da pessoa. Quem está na inércia fica mais ajuda. Elétrico. Então, quem já é um perfil de ansiedade maior, pode ter períodos de transtorno de humor, tipo uma explosão, brigar com alguém. Normalmente a gente percebe quem está tomando anfetamina. Fica esquisito. Fica. A pessoa fica esquisita. Tipo fugindo do ladrão, eu falo, né? É isso, né? Isso mesmo. A gente nota que tá estranha. Inventou o botão 220 lá. Agora, a gente, por exemplo, tem remédios usados para antidepressivo que tiram vontade de doce. Então, até o contrário da pergunta. Ou remédios que são ansiolíticos, que são usados até para parar de fumar, mas ajudam a parar também de beliscar. Remédios para compulsão, mas hoje tem remédio para quem é diabético que tira açúcar pelo xixi, pela urina. Tem os hormônios da saciedade, que não criam dependência, não dão taquicardia, não dão rebote de voltar a engordar. Olha. Chega em maio um novo remédio no Brasil e no mundo inteiro. Então, assim, depende, mas muitas vezes tem que tomar cuidado. Porque a pessoa às vezes está engordando por causa do distúrbio psicológico. Então a pessoa, por ser ansiosa, fica atacando a comida e não é nem fome. Então se você tratar a causa base dessa obesidade, que seria a ansiedade, você vai tomar um remédio que vai estar ajudando nas duas partes. Claro. Agora não tem nada a ver com a nossa pauta, mas o seu cabelo tá tão bonito. Você gostou? Você cortou? Mudou a cor? O que você fez? Na verdade não, eu pedi para eles fazerem
Nossa, tá viradinho pra fora. Lindo! Muito Nossa, aliás, olha, estão falando, ela tá uma gata. Linda. Tô ouvindo aqui, ó, tá uma gata. Obrigada. É um grupo de pessoas que mandou eu te falar que você está uma Quem gata. será? Vamos... Eu quero saber. Doutora Maitê Pimentel é minha amiga, é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. @maitê_endócrino. Maravilhosa. É. Obrigada, viu, linda? Você também tá Até a linda, eu quero ver no próxima. carnaval. Ah, eu hein? vou... Você vai sair no carnaval? Não, eu tava falando com os meninos, que um dia eu vou me animar. Vamos! Eu nunca fui. Você não? Então pera lá. Não, Sai no bloco comigo. É? Dia Obrigada. 23, sábado Vou? de Eu fevereiro. não sei sambar direito. Não, mas você Eu não sei. faz assim, ó. Vamos. Eu tô falando sério. Obrigada pelo convite. Eu tô falando... Ah lá. Tá? Obrigada. Tô falando sério.